Olá, poderosos, aqui é o professor Renato Martins e vamos aí mais um vídeo de geografia. Hoje a gente vai falar, na verdade, nós vamos resolver alguns exercícios, né? Um tema aí abordando a questão social e econômica e um pouco da demográfica também da região centro-oeste do Brasil. Então a gente vai falar aí um pouco desses exercícios e principalmente exercícios que foram cobrados no Enem. Então fica ligado aí porque a região do Centro-Oeste é uma região recorrente aí, né, que sempre está sendo cobrada e que ela envolve, né, vários elementos aí da economia do Brasil contemporâneo. Então se liga aí, continua com a gente. Primeira questão aqui é do Enem de 2012, né? Então ele traz dois textos aí para fazer uma análise. Então você tem ali no texto 1, ó, ao se emanciparem da tutela senhoril, muitos camponeses foram desligados legalmente da antiga terra. Deveriam pagar para adquirir propriedade ou arrendamento. Por não possuírem recursos, engrossaram a camada cada vez maior de jornaleiros e trabalhadores volantes. Outros, mesmo tendo propriedade sobre um pequeno lote, suplementavam sua existência com assalariamento esporádico. Então veja que ele está falando de um contexto que ocorreu na Europa, né? E aí no texto 2, e tem que ficar evidente aí também, né, que nesse contexto aí do texto 1, ele fala muito da questão do subemprego, né? Ali a questão do desligamento da antiga terra, isso muito leva o contexto muito ali do fim do feudalismo, início da era moderna, processo de industrialização, urbanização, então você tem aí esse contexto e uma desordem, né, específica desse processo. Aí no 2, texto 2, com a globalização a economia ampliou-se, a hegemonia do modelo de desenvolvimento agropecuário, com seus padrões tecnológicos caracterizando o agronegócio. Essa nova face da agricultura capitalista também mudou a forma de controle e exploração da terra. Ampliou-se, assim, a ocupação de áreas agricultáveis e as fronteiras agrícolas se estenderam. Então, ele está falando aí de um contexto de expansão da fronteira agrícola, né, sobre novas áreas, principalmente em serviço da economia capitalista, né, que se implantou, se fortaleceu, se generalizou aí a partir da globalização. Então vamos lá, a gente já entendeu aí o contexto dos dois textos, né? Então a gente consegue já fazer uma análise. Os textos demonstram que tanto na Europa do século XIX quanto no contexto latino-americano do século XXI, as alterações tecnológicas vivenciadas no campo interferem na vida das populações locais, pois. Então fica atento aí, ó. Ele está fazendo uma análise comparativa da Europa do século XIX e América do século XXI, tendo uma mesma perspectiva, né? Então você tem ali, ó, na letra A, induzem os jovens ao estudo nas grandes cidades, causando êxito rural. Já pode parar aí porque está errado, né? Ele não fala nada ali de induzir jovens aos estudos, pelo contrário, fala sobre emprego, condições que não são favoráveis para se trabalhar. Ali na letra B, impulsionam as populações locais a buscar linhas de financiamento estatal com o objetivo de ampliar a agricultura familiar. Também não. Inclusive no texto, no segundo texto, né, o texto 2, ele fala ali da economia capitalista, ou a globalização, e isso foge desse amparo do Estado, também está errado. Na letra C, ampliam o protagonismo do Estado, possibilitando a grupos econômicos ruralistas produzirem e impor políticas agrícolas, ampliando o controle que tinham dos mercados. Então, quando você coloca ali, ó, amplia o protagonismo do Estado, também está errado, porque a economia globalizada, a economia capitalista, ela se valida sobre um processo contrário a esse daí, né? Então, não é aumentar o protagonismo do Estado, e sim diminuir a função do Estado sobre a economia. Aí na letra D, aumentam a produção e a produtividade de determinadas culturas em função da intensificação da mecanização, do uso do agrotóxico no cultivo de plantas transgênicas. Veja só, no século XIX, as plantas transgênicas e o uso largo do agrotóxico não era uma realidade, né? Então você tinha ali um outro contexto. E ele não está falando necessariamente do aumento da produção e da produtividade. Inclusive, no texto 2, ele fala de ampliação
das áreas agricultáveis. Então, a questão da fronteira agrícola, né? Então, também está errado. Aí na última ali, letra E, ó, desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-as à busca por melhores condições no espaço urbano ou em outros países em situação muitas vezes precárias. Então aí é o contexto dos dois textos, né? Então desorganiza o modo de vida tradicional, que era a vida no campo, e aí essa galera perde o emprego no campo, tem que buscar melhores condições de vida no espaço urbano até promover a migração, e nem sempre isso vai ser satisfatório, porque lembra no primeiro texto ele até fala ali do subemprego, né, daquelas condições precárias de trabalho. Então a alternativa correta aí seria a letra E. Então vamos lá, o próximo exercício, também aí continuando no Enem 2011, ó, o Centro-Oeste apresentou-se como extremamente repetitivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de móvel, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pode, assim, receber uma infraestrutura nova totalmente a serviço de uma economia moderna. Então, o que a gente já falou antes em outros vídeos aí sobre a região Centro-Oeste, né? Ela foi integrada, propriamente dito, ao sistema econômico do Brasil a partir da segunda metade do século XX, né? Então, inicialmente ali com a construção de Brasília, depois com o avanço da fronteira agrícola, que foi o que realmente integrou essa região ao contexto econômico do Brasil. Então, seguimos ali. Ó. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da. Então, no caso, eu já até mencionei ali, né? Então, você tem a letra A, industrialização voltada para o setor de base, não. Inclusive, processos de setor de base que são bem fracos, né? A economia da borracha no sul da Amazônia, também não, porque o sul da Amazônia pega ali o norte do Mato Grosso e não é o contexto que a gente está vendo ali no texto. Aí, fronteira agropecuária, que degradou parte do Cerrado, foi o que eu acabei de falar para vocês aí. Né? Então, iniciou o processo de ocupação efetivamente para a ocupação de Brasília, depois o avanço da fronteira agrícola. Então, a alternativa C seria a alternativa correta. Na letra D, ó, exploração mineral da Chapada dos Guimarães. A Chapada dos Guimarães não sofre exploração mineral. E na letra E, extrativismo na região pantaneira. Também não temos aí um processo de larga escala de extrativismo na região pantaneira. Você tem ali na região do maciço do Urucum a extração do minério do manganês, minério de ferro, mas não foi um processo que remeteu à ocupação de todo o Centro-Oeste. E quando fala de mineração, são muito pontuais, mineração e extrativismo é muito pontual. Agora, a expansão da fronteira agrícola ela foi em larga escala, ocupando aí praticamente todas as regiões dentro do Centro-Oeste. Então, a alternativa correta é a letra C. Aí aqui, Enem 2012, né? Você tem ali duas plantinhas conversando, né? E elas entram no diálogo ali, ó, transgênico, dizem que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome. No caso, a planta que ia acabar com a fome era exatamente o transgênico e ela está conversando ali com o transgênico, né? E o transgênico responde, não estou sabendo. Então, várias crises alimentares no mundo existiram e sempre veio um processo aí de evolução na produção de alimentos que prometia acabar com a fome do mundo, né? Então, uso de agrotóxicos, mecanização, os transgênicos, todos foram colocados aí em pauta, mas nenhum solucionou o problema da fome. Por quê? É sistêmico. Então, a gente tem que entender uma outra perspectiva, né? Aí continua lá. Na charge faz-se referência a uma modificação produtiva ocorrida na agricultura. Uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação produtiva, está presente em... Então, o que ele quer? A contradição presente no espaço rural brasileiro. Então, você tem ali, ó, a letra A. Expansão das terras agricultáveis com manutenção de desigualdades sociais. Então, o que significa manutenção de desigualdades sociais? Manutenção é quando você desenvolve uma prática para melhorar algo. Então, imagina assim, você tem um carro e você faz a manutenção desse carro para quê? Para solucionar os problemas desse carro. Você tem uma casa, você faz uma manutenção, né? Seria, no caso, o pessoal chama de reforma. Né? Reforma é uma manutenção. Então, você faz uma reforma, uma manutenção na sua casa para quê? Para melhorar. Então, quando você fala de fazer manutenção
de desigualdades sociais é você melhorar essa condição, ou seja, diminuir as desigualdades sociais. Então, no Brasil, houve expansão de terras agricultáveis com manutenção de desigualdade social? Pega isso aí e põe no gancho, ó. Interessante. Aí na letra B, modernização técnica do território com redução do nível do emprego formal. Então, veja só, teve modernização técnica do território com redução do nível de emprego formal. Isso não foi uma contradição. Na verdade, não teve ali uma redução do emprego formal. Na verdade, com o avanço tecnológico, você tem um aumento do emprego formal, certo? Aí continua lá. C. Valorização das atividades de subsistência com redução da produtividade da terra. Então, você pega ali, ó, valorização da atividade de subsistência. Atividade de subsistência é quando o produtor produz focando somente no consumo próprio e aí ele vende o excedente. Então, quando você tem a valorização da atividade de subsistência, isso não foi uma prática, não ocorreu no Brasil. Com redução da produtividade da terra, também não ocorreu. Então, nenhum dos dois fazem sentido aí. Aí na D, desenvolvimento de núcleos policultores com ampliação da concentração fundiária. Nós não tivemos desenvolvimento de núcleos policultores. Houve ampliação de concentração fundiária? Sim, mas desenvolvimento de núcleos policultores não ocorreu. Aí na letra E, melhora da qualidade dos produtos com retração da exploração de produtos primários. A gente não teve uma retração de exportação de produtos primários. Então, isso não ocorreu. Na verdade, a base da economia de exportação do Brasil são produtos primários. Então, volta lá na letra A. Expansão das terras agricultáveis, sim. Como tensão das desigualdades sociais, sim. Por mais que o Brasil, né, não tenha um parâmetro favorável aí de desigualdade social, ocorreu sim uma manutenção desse processo. E é contraditório porque a expansão das terras agricultáveis beneficiou os grandes produtores, as pessoas ricas, no caso, né? E se você for analisar, né, quem controla as terras no campo é uma pequena elite. E a gente então teve aí esse processo que ele coloca ali no enunciado, né, uma contradição presente no espaço rural brasileiro, derivada dessa modificação da produtiva, está presente aí. Alternativa aí, letra A, expansão das terras agricultáveis com manutenção das desigualdades sociais. Porque por mais que as pessoas saíram do campo e foram para a cidade em condições precárias, mesmo assim elas tiveram melhor condição de vida vivendo na cidade. Se você pegar a evolução da expectativa de vida no Brasil, isso ampliou, né, a expectativa de vida no Brasil nas últimas décadas, principalmente com esse contexto aí da urbanização. Então entra aí como essa questão de contradição, certo? Então, em 2010, a maioria das pessoas daqui era do campo. Vila Maria é hoje exportadora de trabalhadores. Empresários de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, procuram o bairro de Vila Maria para conseguir mão de obra. É gente indo distante daqui 300, 400 quilômetros para ir trabalhar, para ganhar 7 pontos por dia. Carlito, 43 anos, maranhense, entrevistado em 98. Então, nós temos uma condição de trabalho ali que ele está dizendo em relação à migração para o trabalho, né? Primavera do Leste é uma cidade no estado do Mato Grosso que cresceu muito nas últimas décadas em função da expansão da sojicultura na região do estado do Mato Grosso. Aí você tem ali, ó, o texto retrata um fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira e nas últimas décadas do século XX, consequência. Então ali, ó, você tem na letra A dos impactos sociais da modernização da agricultura, letra B, da recomposição do salário do trabalhador rural, ele está dizendo ali que ele ganha 7 pontos por dia, então isso não é recomposição do salário. Da exigência de qualidade do trabalhador rural, você vê que eles estão indo longe buscar trabalhadores e, na verdade, eles não estão encontrando esses trabalhadores, principalmente cada mão de obra que é pouco remunerada. Então, você não tem mão de obra qualificada remunerando com a remuneração baixa dessa forma, né? Aí na D, na diminuição da importação da agricultura, a gente não teve diminuição de importação da agricultura, isso não faz sentido nesse contexto. Os processos de desvalorização das áreas rurais, pelo contrário, né? Cada vez mais valorizadas as áreas rurais.
Então, a alternativa correta aí é a letra A, os impactos sociais da modernização da agricultura. A modernização da agricultura mudou ali o cenário de desenvolvimento das relações de trabalho. E você muda completamente essa perspectiva, né? Dentro do que ele está colocando ali, esse fenômeno vivenciado pela agricultura brasileira nas últimas décadas do século XX. Então vamos aí, finalizando já, o Enem 2010, coube aos Chavantes e aos Tupinambá, os Timbira, estava já mudando a etnia, né? Então, os Chavantes e os Timbira. Tupinambás é do litoral do Brasil, né? E os Chavantes e os Timbira, que é da região do Cerrado. Então vamos lá. Um recente e marcante gesto simbólico é a realização de sua tradicional corrida de toras de Buriti em plena Avenida Paulista, para denunciar o cerco de suas terras e a degradação de seus entornos pelo avanço do agronegócio. Muito bom. Então está falando aí de uma manifestação de dois povos indígenas brigando ali, né, protestando em relação à pressão que eles estão sofrendo sobre suas terras. A questão indígena contemporânea do Brasil evidencia a relação dos usos socioculturais da terra com os atuais problemas socioambientais caracterizados pelas extensões entre, então veja só, a expansão territorial do agronegócio, em especial nas regiões centro-oeste e norte, e as leis de proteção indígena e ambiental. Você vê que isso está bem articulado com todo o contexto denunciado ali, né? Ele está falando de dois povos indígenas do Cerrado, ele está falando ali da questão da pressão do agronegócio, né, a degradação que o agronegócio está gerando, e o agronegócio está relacionado à expansão sobre o Cerrado e o norte, né, a região amazônica. Então você tem ali na letra A um contexto bem bacana, né? Na letra B, os grileiros articuladores do agronegócio e os povos indígenas pouco organizados no Cerrado. Os povos indígenas hoje eles são muito bem organizados e articulados. Tanto é que você pega no enunciado ali que povos indígenas no Cerrado foram fazer protesto lá na Avenida Paulista. Então você tem que ter aí uma certa organização para desenvolver esse tipo de protesto. Na C, e é importante lembrar que existem hoje muitas ONGs, né, que trabalham em função da proteção dos povos indígenas. Aí na letra C, as leis mais brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente e as severas leis sobre o uso capital do meio ambiente. Também está errado, nós não temos leis brandas sobre o uso tradicional do meio ambiente, e veja só, o uso tradicional do meio ambiente vai preservar o meio ambiente, diferente do uso capitalista, né, que explora o meio ambiente. Aí na letra D, os povos indígenas do Cerrado e os polos econômicos representados pelas elites industriais paulistas. Também nada está relacionado aí, porque a gente não está falando de elites industriais paulistas lá no enunciado do texto. Isso aí é mais uma pegadinha, né? Porque você leu ali no enunciado vindo da Paulista, faz uma relação. Mas está errado, porque não é em relação à indústria que os índios estão protestando. Aí na letra E, o campo e a cidade no Cerrado, que faz com que as terras indígenas dali sejam alvo de invasões urbanas. Não existe esse contexto de invasão urbana nas aldeias, então está errado, né? Então a resposta correta e bem articulada aí com o enunciado é a alternativa A. Então espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se ficou aí alguma dúvida, pode deixar aí seu comentário. E mais uma vez muito obrigado e até a próxima. Abraços geográficos.